Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa repousar no coração de todos vocês e sobre o lar de todos aqueles que amam e temem ao Senhor. Mais uma vez queremos convidá-los para juntos compartilharmos de mais um estudo da Palavra de Deus. Nesta ocasião estaremos falando sobre os atributos do Senhor. Gostaria que você pudesse se ligar a esse tempo que é pequeno, mas precioso, para que você desenvolva o seu conhecimento a respeito da grandeza de Deus e do que Ele pode fazer por você. Abra o seu coração, junte a sua família e venha participar conosco. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Olá, hoje falaremos sobre os atributos de Deus e queremos trazer ao seu coração exatamente o que a palavra de Deus nos revela. A própria palavra de Deus nos revela que Deus é um espírito pessoal que tem pensamentos próprios, desejos próprios e sentimentos próprios. Isso faz com que ele seja um ser vivo, como eu e você somos vivos, pois pensamos, temos desejo e sentimos, não é verdade? Portanto, é o único ser denominado Deus que tem esses sentimentos. Na palavra de Deus, hoje você vai entender que há muitos deuses criados pelos homens.
Mas este Deus que eu estou falando a você é o único ser que tem vida própria. Vou lhe mostrar através da revelação das Sagradas Escrituras. Os atributos de Deus, eles se dividem em atributos naturais que baseiam em seu modo de proceder. Como Deus procede, ou como Deus age. Então, isso é o seu procedimento natural. E que tem os seus atributos naturais. E os atributos morais, que são as qualidades do seu caráter. Que é aquilo que liga diretamente a sua moral, a sua maneira moral de ver as coisas. E nós vamos observar isso na palavra do Senhor. Deus, como ser vivo, ele é a fonte da vida. Antes dele, nada existia. E depois dele, existe tudo o que nós vemos e o que nós não vemos. Porque ele é o Criador de todas as coisas. E nós vamos também analisar que, como Deus vive e fonte da vida, ele é o único que é verdadeiramente denominado Deus. Os outros são deuses, com D minúsculo, porque não significam que verdadeiramente tem poder para agir na qualidade de Deus. Ainda que os homens atribuam obras preciosas a eles, mas nenhuma delas verdadeiramente são feitas por eles, porque eles não têm poder para fazer coisa alguma. São deuses criados na mente humana e são adorados por homens que ignoram a existência do Deus verdadeiro. Mas eu quero que você agora possa acompanhar juntamente comigo a leitura de Jeremias capítulo 10, o verso 10 a 22. Então vamos ler para que nós possamos compreender a palavra na sua grandeza e na sua inteireza. Jeremias capítulo 10, verso 10 e 12. Assim diz o texto sagrado: Mas o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. A terra estremece diante do seu furor, e as nações não podem suportar a sua ira. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra, eles um dia desaparecerão da terra e de debaixo do céu. Deus vai aniquilar todos os deuses que foram criados pelos homens. Somente Ele permanecerá para sempre, porque Ele é o princípio, é o fim e é o único Deus vivo. Ele fez a terra com seu poder e estabeleceu o mundo com sua sabedoria e estendeu os céus com sua inteligência. Conforme nós dissemos, Ele pensa, Ele sente e Ele tem desejos. E o desejo de Deus foi criar todas as coisas. E isso é extraordinário. Agora vamos, querido, para o livro de João, capítulo 5, verso 26, onde nós temos uma escritura maravilhosa, registrada por João, e essa escritura foi dita por Jesus Cristo. Capítulo 5, verso 26, diz assim: em verdade vos digo, verso 25, em verdade vos digo que virá a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Querido, aqui está uma das coisas mais belas que você pode ver na declaração direta de Jesus. Deus tem vida em si mesmo, e Ele concedeu a Jesus o poder e a autoridade de ter vida também em si mesmo, porque Jesus é o Filho de Deus, é a essência de Deus, é o mesmo Deus em sua grandeza e poder e majestade. Então, continuando, nós vamos então ver, Deus tem, portanto, existência própria.
Qualquer outro Deus que você encontrar na terra, qualquer um, não tem existência própria. Ou seja, ele foi criado por alguém. Um exemplo, Buda é um ser humano, foi criado por Deus, morreu, porque não é o Deus que criou o mundo e o universo. Está dando para você entender? Qualquer outro Deus, se você falar Iemanjá, foi criado pelos homens. Se você falar um outro Deus qualquer e colocar esse Deus diante dos homens, você vai entender. Há muitas pessoas que adoram o sol, foi criado por Deus. Outros adoram a lua, foi criado por Deus. Há quem adora a vaca, foi criado por Deus. Qualquer que seja o animal, ou qualquer que seja o ser, ou qualquer que seja o objeto de culto e adoração que há nessa terra, ou mesmo em todo o mundo, só para você ter uma ideia, até os adoradores de Satanás, que o têm como Deus poderoso e sustentador de suas vidas, até os adoradores de Satanás adoram um Deus falso, porque Satanás também é uma criatura que foi criada pelo Deus único e verdadeiro. Portanto, não há um Deus criado pelos homens que possa subsistir à existência ou ao poder do Deus da Bíblia, ou mesmo à existência do Deus da Bíblia, porque antes dele nada havia e depois dele nunca haverá nada. Ele tem existência própria. Amém? Deu para compreender? Então, prosseguindo, nós vamos para o Salmo 90, o verso 2. E assim diz o Salmo 90, o verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tivessem formado a terra e o mundo, assim, de eternidade a eternidade, tu, Senhor, és Deus. Coisa maravilhosa, né? Eu não sei por que as pessoas tentam cultuar ou prestar culto a um Deus que foi criado pela mão dos próprios homens. Eu não sei, não consigo entender isso, não entra na minha cabeça. Pessoas carregando uma procissão, uma imagem de escultura que foi criada pelo homem, beijando e adorando como se fosse Deus. Queridos, use a sua inteligência. Você tem a oportunidade de cultuar, de prestar culto ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Por que se curvar diante de uma imagem? Por que acreditar numa imagem? Uma imagem que só tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não pode sentir nenhum cheiro, tem boca, mas não pode falar uma palavra, tem pernas, mas não podem andar, é preciso ser carregada pelos homens, tem braço, mas não pode mover um dedo para estender e abençoar você. Deixa de crer em coisas inativas e passe a crer no Deus espiritual, o Todo-Poderoso, porque Ele pode sim ouvir as suas orações e te abençoar continuamente. Então a palavra do Senhor nos diz sobre os atributos de Deus. Nós vamos começar com o primeiro. Ele é um Deus onipresente. Mateus versos 18, verso 20, nós vamos encontrar essa escritura. Mateus 18, verso 20. Preste atenção. Aqui está registrado: pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou eu no meio deles. Se você parar para pensar, isso é uma declaração de Jesus. Ele está falando o seguinte: onde, em qualquer lugar da terra ou do espaço, que hoje nós temos pessoas indo até a lua, qualquer lugar onde os homens se reunirem, 2 ou 3, preste atenção, 2 ou 3 se reunirem em nome de Jesus para uma oração, para um culto, para qualquer coisa, Jesus se faz presente no meio deles. É o Deus eterno, é o Deus onisciente, onipresente. Ele está presente ali, em qualquer lugar. É só você invocar a presença dele. Não há quem possa, querido. Olhe bem, pela onipresença do Senhor, não há quem pode pôr limites à sua presença em nenhuma parte do mundo.
Se tiver um submarino no fundo do mar e duas pessoas se juntarem para orar, Deus está ali. Ele atende a oração, ele se faz presente junto com aquelas pessoas. Se for lá no hemisfério norte, ele vai estar lá. Se for no hemisfério sul, ele vai estar lá. Se for no espaço, como eu disse, ele também vai estar lá. Então, esta é a forma de você entender os atributos de Deus. São atributos naturais que fazem dele um Deus. Prosseguindo, queridos, Salmo 139, o verso 7 a 10. Eu quero ler com você, para que você possa, agora, neste momento, compartilhar comigo. Salmo 139. Versos 7 a 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas da terra, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar na extremidade do mar, tu ali estás. Ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se transformará em escuridão. Querido, aqui você vê que não há nenhum outro lugar, ou melhor, que não há nenhum lugar onde você possa estar, que Deus não se faça presente. A única coisa que você tem que falar é falar, Senhor Deus, pronto, Ele já estará presente, porque Ele está atento à sua oração, ao seu clamor, ao seu pedido de socorro. Ele está sempre pronto para ouvir a nossa voz. Jeremias capítulo 23, o verso 24, nós temos esta escritura. Vamos lá, Jeremias 23, o verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: pode alguém esconder-se em esconderijo sem que eu veja? Diz o Senhor. Não sou eu que encho os céus e a terra com a minha glória? Diz o Senhor. Vai procurar esconder de Deus? Onde? Como? Não há como, não tem jeito. Em qualquer lugar onde o homem estiver, ou qualquer ser vivo estiver, Deus se faz presente, principalmente se ele for invocado, porque ele é um Deus presente e atento à necessidade daquele que o busca. Se você estiver no seu leito, se você estiver no banheiro da sua casa, no seu trabalho, dentro do ônibus, dirigindo o carro, dentro de um avião, em qualquer lugar, é só você falar e Deus está pronto para ouvir a sua voz. É o Deus onipresente. Querido, vamos então. Deus também é revelado como ser onisciente. É outro atributo de Deus. Onisciente. Mateus 10, verso 30, nós temos esta escritura. Vamos ver Mateus 10, verso 30. Assim diz a palavra do Senhor. 10, verso 30. Até mesmo o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Isso aqui, primeira vez que eu li esse versículo, eu achei muito incrível, porque eu tinha uma cabeleira fantástica. Sabe, quando eu tinha lá meus 23, 24, até os 30 anos eu ainda tinha bastante cabelo. E aí meu cabelo começou a se soltar um a um. E eu pelejei para segurá-las. Se tivesse uma forma de passar cola na cabeça para eles parar aqui, eu tinha feito. Mas acontece que o Senhor então me revelou. Até os cabelos da sua cabeça são contados. Falei, que importa então com quantos fios eu vou ficar? Se Deus sabe todos eles. Se caiu pela vontade dele, não sou eu que vou tentar mudar essa situação. Agradou o Senhor me fazer essa calvície maravilhosa, esse campo de aviação aqui, como alguns dizem, mas é algo extraordinário sabermos que qualquer fio de cabelo que ainda haja aqui, Deus sabe da existência dele. Que coisa extraordinária.
como que Deus nos valoriza. E esta palavra saiu dos lábios de Jesus. Até os fios de cabelo da sua cabeça, Deus sabe de todos eles. Que coisa extraordinária, não é mesmo? Então, meu filho, não considere que você é um inútil, um imprestável ou um rejeitado. Deus te ama e Ele quer te salvar. Você só precisa crer nele e saber que Ele sabe de tudo, e sabe de todos os seus pensamentos e de todas as suas necessidades. Agora vamos ver mais um texto sagrado, onde revelado mostra-nos a grandeza de Deus. Mateus 6, 28. Então vamos lá, novamente, Mateus 6, verso 28. Diz assim o texto sagrado, preste atenção. E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, e eles não trabalham nem tecem. Eu vejo esse texto ser postado quase sempre no Face. Mas, no entanto, até as pessoas que o postam estão em pânico e em desespero sobre o que vai comer no dia de amanhã, o que vai vestir no dia de amanhã. Ah, meu Deus, estou desempregado. Ou como é que vai ser depois? Gente, olha o que Jesus está declarando. Você não tem que preocupar com coisa alguma. Se você confiar no Senhor, Ele provê todas as suas necessidades. Ele sabe de tudo que você precisa, antes mesmo que você fale. Mas é importante falar, porque Jesus diz assim, que nós devemos falar tudo com Deus. Tudo que nós sentimos, tudo que nós desejamos. Mas não devemos exigir nada do Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós. Devemos apenas falar. E todas as vezes que você falar com Deus, não esqueça de falar em nome de Jesus. Porque Ele diz assim, tudo quanto pedirdes ao meu Pai, crendo, pedindo em meu nome, recebereis. Mas você não vai receber o que você quer. Você vai receber o que é melhor para você. Então, contente com aquilo que o Senhor te der. Amém? Prosseguindo, então, nós vamos aqui agora para Salmo 147, o verso 4. Salmo 147, o verso 4, diz assim, ó. Ele enumera as estrelas, chamando todas pelo seu nome. Olha que coisa extraordinária. Isso é outro texto que no dia que eu li eu me encantei. Quando eu era criança, eu gostava de deitar no terreiro lá de casa. Lá eu morava na roça. E lá na roça o que você vê é estrela. Então eu deitava e ficava horas e horas deitado, olhando o céu. E olhando as constelações, olhando tudo, cada estrela. Eu costumava contar uma, me perdia, voltava outra vez, começava a contar. Quantas estrelas que tem no céu, quantas e maravilhosas estrelas. Deus pôs nome em cada uma delas e Ele as chama pelo nome. Se Deus sabe o nome de todas as estrelas, não sabe da sua necessidade, do que você precisa? Meu querido, que coisa mais gloriosa do que você ter um Deus vivo para servir, para adorar, para amar, um Deus que te compreende porque Ele sente as suas dores, um Deus que pensa como você pensa, um Deus que vê as suas necessidades. Vale a pena você servir esse Deus. Volte os olhos para Ele. Ele está convidando você para se converter a Ele. Preste atenção. Quero conduzir você mais ainda. Romanos 11, 33. Nós temos essa escritura que eu quero também compartilhar com você. Romanos 11, 33. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos ver. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja sempre a glória eternamente. Amém. Glória a Deus. Que coisa extraordinária. Esta é a forma que Paulo encontrou para enaltecer o Deus que o chamou das trevas para a luz e que deu-lhe a gloriosa missão de levar o evangelho a todo mundo. E este evangelho que Paulo espalhou chegou até a mim e está chegando até você hoje.
revelando a grandeza, o poder, a majestade, a glória de Deus, a onipotência de Deus, e dizendo a mim e a você: Deus não precisa de conselheiro, porque Ele é o próprio conselho de todo aquele que quer viver e viver bem, e viver bem eternamente. Viu? Então pense nisso. Aí nós temos ainda para compartilhar com você. Deus sabe quando o homem vai morrer, mas pode antecipar seus dias ou acrescentar. Há uma visão bíblica: Deus nos cria com tempo de vida. Você vai viver 100 anos. Ele sabe o tempo. No entanto, eu posso antecipar esse tempo. Está escrito na Bíblia: honra teu pai e tua mãe para que prolongues teu dia na terra. Como Ele pode prolongar os dias? Antecipar se você viver uma vida errada, uma vida afrontando a Ele. Ele pode tirar anos da sua vida. Sabe uma outra coisa também que pode acontecer? É você ser imprudente. A imprudência conduz o homem à morte. Você já viu um homem vai no bar, embriaga-se, pega o carro e sai dirigindo? Não foi Deus que programou para ele morrer daquele jeito. Ele vai morrer porque ele foi um cabeça de bagre. Ele colocou a vida em perigo, sabendo que não pode fazer isso, e fez. Há outras coisas mais. Hoje nós estamos vendo pessoas andando sem máscara para a rua fora aí, sendo que o Ministério de Saúde aconselha ninguém sair sem o uso da máscara. E outra coisa, só sair se for extremamente necessário. E as pessoas saem, nem ligam. E os hospitais estão assim, e o cemitério enchendo a cada dia, por causa da imprudência daquele que não leva a sério as advertências da vida. A vida é preciosa, você tem que amá-la e você tem que preservá-la, e é sua responsabilidade fazer isso, ser cauteloso, ser prudente e andar em obediência. Então vamos prosseguir. Deus é onipotente e bom. Como Ele é um ser onipotente, Ele é um ser bom, Criador, sustentador e governador de todas as coisas. É o único Deus que tem poder para fazer isso. Deus, em seu poder absoluto, Ele não pode praticar o mal, não pode mentir, não pode enganar ninguém, e não pode deixar de cumprir a sua palavra. Romanos capítulo 7, verso 15, Paulo declara a fragilidade do ser humano. O Paulo, que diz para mim e para você: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. O Paulo diz assim: as coisas certas que eu quero fazer, essas eu não faço, e as erradas que eu não quero e nem aprovo, essas eu faço. Isso é o nosso coração, é a nossa mente, é a nossa ação, nosso caráter. Nós somos fracos e falhos, mas o nosso Deus, Ele é perfeito em poder, e por Ele ser tão poderoso, Ele não pode fazer coisas erradas, porque Ele está acima do erro. Deus é tão perfeito em suas ações, que é mais perfeito em fazer o bem do que Satanás em fazer o mal, porque Satanás é uma criatura e não consegue realmente fazer isso. Para finalizar, querido, essa primeira parte sobre os atributos de Deus, que hoje nós estamos falando sobre os atributos naturais de Deus, eu quero trazer ao seu coração: Deus é onipresente. Vou fazer uma pequena recapitulação. Porque não pode haver limites à sua presença. Onde você estiver, ore, fale com Deus, Ele estará pronto para te atender. Ele é onisciente porque a sua sabedoria se estende sobre todas as coisas. Ele é o ser vivo que criou tudo e sabe de tudo. Portanto, Ele tem entendimento de tudo para te aconselhar e te instruir sobre todas as coisas. Ele é onipotente porque com seu poder Ele guia, dirige, sustenta o mundo e todo o universo. E como Deus poderoso, Ele é infinito. Ele é o Deus que pode verdadeiramente ser chamado de Deus. Portanto, meu querido, seja inteligente. Abandone os deuses feitos por mãos humanas. Abandone os deuses que foram criados pelo Deus Todo-Poderoso. Se curve diante dele. Chame-o para ser seu Deus. Converse com ele. Falou, Deus bendito.
Eu creio na tua onisciência, na tua onipresença, na tua onipotência. Sei, meu Pai, que o Senhor é o sustentador do universo. Portanto, meu Deus, traga ao meu coração a verdadeira sabedoria e o conhecimento do Senhor, porque quero te servir e te adorar por toda a eternidade. E olhe que eu falei com você só a metade dos atributos de Deus. Na próxima mensagem falaremos sobre os atributos morais do Senhor. Deus te abençoe e te guie por onde você andar. Oremos. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, estenda as tuas mãos, Senhor, sobre cada ouvinte e que ele possa, através dessa mensagem, ter o interesse de estudar a tua palavra, crer em ti como Deus único e verdadeiro e em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, para assim obter, através da fé, o perdão dos seus pecados, a comunhão contigo e adquirir o direito da vida eterna. Eu te peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.